Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Corpus Flycos. Nesta aula 1, neste episódio, nós vamos analisar a introdução à embriologia e os tipos de zigotos. Vamos lá então? Olha aí para as minhas letras, que aula raiz mais bonita. Aula raiz não vai ter como essa. Não ria da minha letra. Se você rir, você já sabe. Gente, na introdução à embriologia, nós vamos analisar o seguinte. A partir do momento que você entende que o espermatozoide e o óvulo é uma célula lábil, que você já viu isso no módulo de histologia, e que são células de vida curta, eles se encontram. A partir do momento que a cegonha foi lá e deixou você no útero de mamãe, não faz assim que vocês aprenderam? Oh, que bonitinhos. Então, a partir do momento que o espermatozoide encontrar com o óvulo e ele for fecundado, nós vamos gerar uma célula chamada de célula ovo, ou também conhecido popularmente como o zigoto. Vale lembrar que este zigoto vai passar por um período de divisão celular, tá ok? O zigoto ainda não é embrião. O embrião vai acontecer futuramente. Vamos analisar na aula 2, não se preocupe. Esse zigoto ele vai ter características interessantes. Aqui em cima nós temos o núcleo e aqui em cima nós vamos ter também o polo animal. E aqui embaixo, pintado aqui de amarelo, eu vou chamar ele de polo vegetal. E, professor, eu estou relacionando isso à questão do célula animal e do célula vegetal? Não, certo? Eu estou dizendo que, por exemplo, no polo animal é porque é que vai ser rico de núcleo, células e organelas. Aqui, no polo vegetal, vai ter somente uma proteína importantíssima para o zigoto. Que proteína é essa? Vitelo. Vitelo. E o que é o vitelo? O vitelo nada mais que é uma proteína que vai dar, como a gente fala, ela vai alimentar, na verdade, o zigoto nos primeiros períodos embrionários. Vai ter indivíduos, vai ter espécies que vão precisar de mais vitelo do que outros, né? E por aí vai. Vamos analisar já já essas diferenças. Como você também vai diferenciar do polo animal do vegetal? Quando eu tiver pouco vitelo, polo animal, muito vitelo, polo vegetal. Tá ok? Então, quanto mais vitelo, menos segmentações a gente faz. Quanto menos vitelo, mais segmentações nós fazemos. Não se preocupe que já já você vai entender isso aqui. Só preciso que você entenda a classificar e diferenciar esses polos que nós encontramos no zigoto. Tá ok, gente? Então, não relacione novamente a polo animal e vegetal. É aquela brincadeira que a gente sempre faz. Polo vegetal. Quando fulano está em um estado vegetativo, tá? Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que este cara está sendo nutrido ou está fazendo a respiração a partir do aparelho. É coisa que ele não estava fazendo. Alguém está fazendo por ele. Que nesse caso, o vitelo faz o quê? O papel de nutrir o zigoto, já que ele não tem essa capacidade ainda de se nutrir. Ele não tem ainda anexos embrionários para fazer isso. Por isso que o vitelo é muito importante nessas primeiras horas e também nesses primeiros estágios embrionários. Tá ok? Tranquilo, então? Vamos para cá. E a classificação animal? Quando nós vamos para a classificação animal, eu preciso que você entenda de 3 termos importantes. Primeiro, a blastia. Quando eu falo de blastia, não quer dizer que eu estou falando que você tem que saber quais animais têm 2 folhetos, quais animais têm 3 folhetos. Agora não. Mas a blastia ela serve para quantificar, ou seja, para diferenciar um animal, aquele que tem 2 folhetos, aqueles que têm 3 folhetos embrionários, tá? Então, de imediato, hoje é uma introdução para que mais à frente você saiba diferenciar, tá ok? E a estomia? A estomia está relacionada com a origem da boca. Como assim, professor? Tem animais que vão se diferenciar futuramente, primeiramente, o ânus. Tem animais que vão se diferenciar em uma estrutura embriológica, onde vai diferenciar em boca. Então, por isso que existe a estomia. Provavelmente você deve ter ouvido falar em animais protostomes e animais deuterostomes. Tá ok? E o celoma? A mesma coisa a questão do celoma. No celoma, nós vamos ter mais acelomados, pseudocelomados, né? Aqueles que não têm celoma e por aí vai.
E por que eu preciso saber disso, professor? Eu vi tanto, mas eu não sei. Oh, meu pai, preste atenção, criatura. Quando nós falamos de celoma, estamos falando que é uma cavidade visceral, as vísceras, aquilo que está dentro do teu organismo, tá? Então, é aquilo que vai dar sustento aos membros internos. Por isso que o celoma é importante. O celoma também é importantíssimo para causar uma flexibilidade nos animais. Tá ok? Então, vamos lá. Visto isso, a essas nomenclaturas que você vai utilizar na classificação dos animais, eu preciso que você também entenda sobre esse primeiro termo aqui, ó, que é o desenvolvimento embrionário. Qual é o primeiro? A segmentação. Após a segmentação vem a gastrulação e depois a organogênese. E o que quer dizer isso? É que o embrião ele vai passar por etapas. A primeira é a segmentação. E o que é a segmentação? São divisões celulares. Esse zigoto que nós vimos aqui anteriormente, ele vai começar a fazer segmentação, ou seja, divisões celulares sucessivas. E a gastrulação? É que quando esse zigoto que estava aqui em cima fez segmentação, formou o embrião, este embrião agora vai começar a se preocupar a se nutrir a partir de quem? Dos anexos embrionários. E os folhetos embrionários vão também surgir a partir dessa gastrulação. Agora, lembre-se que é na gastrulação que são formados os folhetos. Formado, não diferenciado. A diferenciação ocorre no último processo que é chamado de organogênese. Tá ok? Então, nessa estrutura aqui na introdução à biologia, preciso que você foque nisso aqui, que é o zigoto, e nas etapas do desenvolvimento embrionário. Tá ok, então? Tranquilo. Quanto aos tipos de zigoto, você vai ter que analisar estas células que estão aqui no meio e tentar classificar elas a partir da quantidade de vitelo que ela vai ter. E como é que eu vou classificar então, professor? Olhando mesmo a quantidade, olhando visualmente, como é que eu vou classificar essa célula aqui, esse zigoto? Primeiro, esse nome que vocês estão vendo aqui, ó, lécito. Lécito quer dizer vitelo. Então, tem zigotos que vão ter nomes diferentes um do outro. Esse primeiro aqui, se você observar, você não consegue diferenciar o que você tem de um polo animal de um polo vegetal. Então, ele é distribuído de forma igual. Se ele é distribuído de forma igual, nós vamos chamar ele de oligolécito. Então, veja aqui para nós. Ó. Oligolécito. Quando eu falo de lécito, eu estou falando de quem? De vitelo. O que nutre o zigoto nos estágios iniciais. Oligo, pouco. Iso, igual. Então, quando nós falamos dessa célula aqui, eu tenho que entender que é uma célula que vai ter pouco vitelo. Quais os exemplos que você vai ter nesse tipo de zigoto? Os mamíferos. Então, os mamíferos é um exemplo muito abordado nesse tipo de célula. Outros que você vai ter são os poríferos e os equinodermos. Dentre esses aqui, os mamíferos caem com bastante frequência. Tá ok? O primeiro tipo de célula é esse aqui. Tá ok? O segundo que você vai analisar, vamos logo para essa coluna aqui, os tipos, é esse aqui, ó. É o mesolécito, ou também conhecido como heterolécito. Mesolécito porque o vitelo fica de forma mediana, tá? Então, o vitelo aparece até aqui, ó, de forma mediana. Heterolécito porque você agora consegue entender que aqui é o polo animal e que aqui é o polo vegetal. Tá ok, gente? Então, quais os exemplos mais abordados quanto a esse tipo de zigoto? Os anfíbios, os peixes ósseos e os vermes. Dentre esses aqui, qual tem que focar mais? Principalmente os anfíbios. São muito abordados nas questões relacionadas a esse tipo de zigoto. O outro tipo de zigoto, você vai observar que, dentre esses aqui, ó, olha a quantidade de vitelo aqui, exorbitante, né? Muito grande. Então, quando você tem uma quantidade de vitelo muito grande, nós chamamos ele que é um tipo de zigoto do tipo megalécito. E o que é o megalécito? Megalécito é uma grande quantidade de vitelo, ou também chamado de telolécito. Por que telolécito? Telo quer dizer completo. É quase aqui, ó, quase completo. O polo animal aqui em cima fica bem pequenininho. Tá ok?
Então, esse vai se diferenciar dos outros devido à grande quantidade de vitelo que ele vai ter. Onde você vai achar, em principal, os exemplos? As aves e os répteis são muito frequentes caírem em questões relacionadas mais aos cordados, gente, do que os invertebrados. Tá ok? E esse último aqui? O último é que o vitelo ele fica no meio, ó, no centro. Então, nós chamamos ele de quem? De centrolesto, tá? Então, mais simples. Infelizmente, cai pouco nas questões, mas se cair, você já sabe que vai diferenciar. É a mais básica de todos. Então, onde você vai achar o ovo centro-leste? Nos artrópodes. Para quem não está lembrado, os artrópodes são nada mais, nada menos do que, por exemplo, os insetos, crustáceos, camarão, aranha, barata, por aí vai. Tá ok? Então, primeiro é olhar para o zigoto, olhar para a quantidade de vitelo e saber classificá-los. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Esse zigoto aqui, ele vai passar por um período chamado de segmentação. Ou seja, ele vai fazer o quê? Divisão celular, tá certo? Então, essa divisão celular vai se diferenciar. Como? Esse ovo oligolesto, já começar vocês na parte anterior, se eu tenho pouco vitelo, eu vou dividir cada vez mais, eu consigo dividir esse zigoto todo aqui. Esse zigoto, quando ele faz a segmentação, nós falamos que ele formou um bolo maciço de blastômeros. Esses blastômeros aqui que foram formados, se você observar, ele é do mesmo tamanho. Se ele é do mesmo tamanho, nós dizemos que ela é uma segmentação do tipo holoblástica. O que quer dizer holoblástica? Holoblástica quer dizer total. Ou seja, a segmentação ocorreu em todo o zigoto. É holoblástica total, sim. Holoblástica, também conhecida como holoblástica igual. Holoblástica quer dizer total. E quando eu falo que esse oligolesto sofreu segmentação holoblástica igual, é porque os blastômeros que foram formados aqui não mudaram de tamanho. Por isso que é igual. Beleza? Aqui, já nesse segundo caso, a segmentação ela é holoblástica desigual. Por que holoblástica desigual? Se você observar, os blastômeros eles começam a ter tamanhos diferentes. E o que eu disse a você? Eu disse que quando eu não tenho muito vitelo, eu consigo fazer mais segmentação, formar mais blastômeros. Eu consigo, sim, fazer a segmentação de todo esse tipo de zigoto, mas aqui embaixo ainda vai ter uma grande quantidade de vitelo. E aí, por isso, os blastômeros ficam maiores. Em alguns livros, ele pode até aparecer assim, ó, como micrômeros. O que é micrômeros? São blastômeros pequenos na parte do polo animal. Já que, como é o polo animal, eu consigo fazer mais divisões, mais segmentações. E embaixo chamo de macrômeros, por quê? Porque é o polo vegetal, como tem muito vitelo, eu formo poucos blastômeros. Essa outra segmentação aqui é a segmentação do tipo meroblástica discoidal. Por que isso? Porque ela não ocorre em todo o zigoto. O zigoto aqui, ele não vai conseguir ser dividido totalmente, somente nessa parte aqui em cima. E essa parte aqui em cima, nós chamamos ela de parte de disco. Então, é como se formasse realmente um disco aqui. A divisão, a segmentação só vai ocorrer aqui. Então, por isso nós chamamos ela de meroblástica parcial e discoidal. Essa última aqui, a centrolesto, ela é diferente dos outros. Por quê? Porque observe que os núcleos aqui continuaram iguais. Nesse tipo aqui do centrolesto, os núcleos eles foram o quê? Multiplicados e a segmentação ela é do tipo meroblástica, mas por que meroblástica? Porque é parcial. E os núcleos que foram formados aqui, eles vão para as superfícies. E por isso nós chamamos de meroblástica superficial. Tá ok, gente? Então essa foi a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Não perca a aula 2, que é sobre a visão geral da embriologia. Valeu!